consolidando. Então, bem-vindos a todos, os alunos, os antigos e os novos que estão aqui presentes. Bem-vindo, professora Kézia, muito obrigado por ter aceito o convite do professor Afonso, do professor Héctor, e para nós é uma alegria. E somente agradecer o início das atividades agora de maneira oficial. Professor Afonso, se eu puder apresentar a professora Kézia, esteja muito à vontade. Obrigada. Bom dia a todos, então, sejam todos bem-vindos ao ciclo de seminários de 2021 do PPGQ da UFAM. Peço um pouquinho de paciência, menos de meia hora, com certeza, brincando. Eu termino de apresentar a professora Kézia, que é difícil fazer um resumo do currículo da professora, tão rico que é. Mas vamos lá. Para o primeiro seminário, então, deste ciclo, tenho o prazer de apresentar a professora Kézia, que todos já ouviram, né? A professora Kézia Bezerra Caes, é professora titular do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos e pesquisadora 1B do CNPq. A professora Kézia é bacharel em Farmácia e Bioquímica Clínica pela Universidade Federal de Pernambuco, PhD em Química pela da City University de Londres e possui 3 pós-doutorados, Brasil, Inglaterra e Estados Unidos. Tem interesse em pesquisa relacionada ao desenvolvimento de métodos por cromatografia líquida para quantificação, isolamento de compostos quirais e aquirais. Nessas pesquisas, orientou e realizou inúmeros trabalhos de desenvolvimento e uso de colunas quirais de polissacarídeos no modo analítico e em escala multimiligrama, desenvolvimento e aplicações de colunas de meios de acesso restrito para análise de compostos orgânicos em fluidos biológicos e águas de despejo por injeção direta de amostras, desenvolvimento de método por LC, cromatografia líquida, aplicadas ao controle de fitoterápicos, pesquisas para identificação de compostos bioativos, utilizando cromatografia de bioafinidade e novos modelos de triagem de ligantes enzimáticos, coordena o núcleo de pesquisa em cromatografia, denominado Separare, tem site para vocês visitarem. Esse núcleo e seus laboratórios são capazes de fornecer um forte suporte para pesquisas farmacêuticas e desenvolvimento de medicamentos, incluindo preparação de amostras de última geração por LC-MS, 2D, e procedimentos para separação quiral e aquiral em escala analítica e multimiligrama. Também oferece cursos de treinamento para alunos e professores no domínio da ciência de separação. Entre suas inúmeras obras da professora Kézia, nós podemos destacar o livro Cromatografia Líquida, que brinda sua trajetória de mais de 30 anos dedicada à cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, do inglês, ou CLY. É uma obra-prima sobre o papel imprescindível desta técnica na pesquisa e na indústria contemporâneas, sobretudo pelas elevadas demandas por análises rápidas e eficientes de compostos químicos presentes em baixíssimas concentrações, em matrizes complexas e por controle de qualidade rigoroso, desprovido de incertezas. Na atual pandemia, trabalhou ainda no Ciência pela Vida, projeto álcool do FSCar, entregando mais de 1.000 litros de álcool e 70% glicerinado para a entidade de São Carlos e também desinfetante para serviço de saúde de São Carlos, apesar de ela estar reclusa,
conseguiu ainda cooperar neste projeto, é muito útil nesse nosso tempo que estamos vivendo. Com o desejo de saúde a todos, né? Sempre recomendando os cuidados da saúde, eu quero, então, declarar à professora Kézia que seja bem-vinda mais uma vez a Manaus, ao Amazonas, ao FAM, virtualmente desta vez, e, mesmo assim, convidando aos que puderem abrir seus microfones, que receba um caloroso aplauso desses manauaras. Professor Afonso e todos presentes nesse seminário, muito obrigado pelas palavras carinhosas a mim atribuída e pelo convite honroso de apresentar o primeiro seminário desse ciclo 2021. A situação que nós estamos vivendo é muito drástica, né? Especialmente para nós experimentalistas. Manter o laboratório funcional nesse último ano tem sido terrível, né? Assim, e a gente precisa pensar em como contribuir de alguma maneira, e no caso do projeto Álcool pela Vida, nós já entregamos mais de 7 mil litros de produtos sanitizantes, e ontem tivemos o prazer de conseguir mais, no projeto, né, como um todo, 5 mil litros de álcool da usina Santo Antônio, em Sertãozinho, e correr atrás de transporte para a gente começar a usar esse álcool e distribuir, especialmente para a população mais carente da região. Tá? Muito obrigado, Afonso, por ter lembrado desse esforço também. Tá? E hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que eu tenho me dedicado nos últimos anos, que é o desenvolvimento de um processo ou um protocolo para fazer ensaios de ligantes enzimáticos. E eu começo, então, esse seminário. Eu devo dizer a vocês que eu apresentei muitos desses resultados que eu vou discutir aqui com vocês num seminário o ano passado, aqui no nosso PPGQ, mas é claro que o olhar sempre é diferente de acordo com a plateia para a qual a gente dirige o seminário. Eu vou começar, portanto, fazendo uma pergunta que eu faço sempre e dirijo quase sempre para meus alunos essa pergunta quando nós vamos discutir projetos de trabalho para o mestrado ou doutorado ou mesmo pós-doc. Qual é a necessidade que nós temos de desenvolver ensaios para fazer, ou seja, para se fazer um screening de ligantes ou procurar inibidores enzimáticos, já que nós trabalhamos com enzima, eu vou usar enzimas como o alvo biológico prioritário. Tá? E essa resposta me parece muito clara nessa figura apresentada nesse trabalho de 2019, onde nós conseguimos perceber o número de moléculas em coleções proprietárias, comerciais ou públicas. Então, a gente tem esse número de moléculas imenso, nessas bibliotecas, e, no entanto, quando a gente faz a comparação com o número de fármacos aprovados, é muito pequeno. Então, mostra que nós precisamos de ensaios biológicos
que consigam dar respostas mais seletivas ao alvo que se procura. Nesse contexto, o ano passado foi publicado uma coleção de trabalhos publicados pelo Frontiers, que discorre exatamente sobre ensaios para monitorar as interações ligante-alvo usando técnicas diferentes. Então, é uma coleção de trabalhos muito interessante que vale a pena ser examinado, porque nós temos métodos que vão da cromatografia, ou seja, de enzimas e de proteínas imobilizadas e monitoradas por cromatografia líquida, que é a área que eu trabalho e que eu vou falar para vocês hoje, mas também nessa coleção nós encontramos outras técnicas, inclusive de ressonância nuclear magnética, para examinar interações ligante-alvo. Como eu falei, nessa coleção pode ser encontrado essa revisão, que vai discutir diferentes maneiras de se avaliar ou se fazer interações ligante-alvo, mas com o exame sendo feito por cromatografia líquida, ou seja, a análise sendo feita por cromatografia líquida, e vamos poder perceber diferentes novos ensaios, e como essa área tem novidade. Tá? Então, é algo que quase todo mês aparece algo novo e que a gente não consegue cobrir, por exemplo, como uma revisão como essa. Tá? Mas aqui a gente aborda os principais modelos de ensaio e eu recomendo, se vocês se interessarem pelo assunto. Para o seminário de hoje, em tratando-se de desenvolvimento de processos ou de protocolos para ensaio de interações ligante-alvo, o alvo escolhido, que eu vou falar para vocês, é a acetilcolinesterase. Ou seja, o alvo que nós vamos trabalhar é uma enzima. E eu costumo dizer que eu posso justificar a escolha dessa enzima de várias maneiras. É claro que, do ponto de vista de um alvo biológico, ela é muito interessante, porque ela é envolvida em doenças cognitivas, como, por exemplo, Alzheimer e Parkinson e várias outras, e também eu posso usar ela como modelo na procura de compostos com ação inseticida. Então, ela tem essa grande vantagem, tá? Ela tem uma aplicação biológica muito conhecida e é um alvo validado para esses problemas. No entanto, do ponto de vista de modelo e desenvolvimento de métodos, a grande vantagem da acetilcolinesterase é que eu posso comprar a enzima heteróloga de várias fontes. Tá? Ela é comercial, eu consigo comprar a acetilcolinesterase de peixe elétrico, a acetilcolinesterase humana, a acetilcolinesterase de torpedo, por exemplo, na forma comercial e com uma pureza razoável para se trabalhar. Então, essa é uma vantagem que, no final aqui do seminário, eu vou mostrar para vocês o problema da escolha do alvo para se trabalhar. Desde o fato de o alvo ser validado ou não validado, mas também de a gente ter acesso a esse alvo biológico, no caso de proteínas, ou mais especificamente, que é o que eu trabalho, enzimas. Então, a acetilcolinesterase, ela tem essa grande vantagem para modular ensaios. Outra coisa que
desde o início nos interessou em relação à acetilcolinesterase é o fato de, por ela ser um alvo biológico validado, ela também é muito estudada, tá? E por isso mesmo, tanto para o seu isolamento ou expressão da acetilcolinesterase, ela é monitorada por um ensaio lindo que foi desenvolvido em 1960 por Elman. Então, o ensaio mais utilizado para se monitorar a atividade da acetilcolinesterase e, consequentemente, é muito utilizado na procura de inibidor, é o ensaio de Elman. E o que é o ensaio de Elman? O ensaio de Elman, ele vai usar acetiltiocolina como substrato, então não se usa o substrato natural, que é acetilcolina, obviamente, então aqui se usa a acetiltiocolina, porque quando dá hidrólise, o que é produzido é a tiocolina. E por que se usa a tiocolina? Porque ela vai reagir com o reagente de Elman e vai formar um produto fluorescente, tá, que é monitorado. Então, essa é uma reação que é monitorada pela cor, tá certo? E que é produto da hidrólise da acetilcolinesterase usando um substrato não natural. E isso serve razoavelmente bem, eu vou dizer razoavelmente bem, porque precisa-se saber o quanto esse substrato interfere na atividade da enzima, mas, de uma maneira geral, é um método muito consolidado e muito aceito para se monitorar a atividade enzimática. Mas, para fazer um screening de inibidor ou um screening de ligantes, a gente pode ter problema, porque fazer screening usando a cor para fazer monitoramento pode levar a problema, obviamente, de interferência de substratos que também são coloridos, tá? Que também absorvem, quando eu falo coloridos, no fato de absorver, no mesmo comprimento de onda que será monitorado o ensaio, e, por outro lado, a grande quantidade de falsos positivos que esses ensaios podem levar, e simplesmente porque o que acontece é que a tiocolina, que é formada na hidrólise enzimática, em vez de reagir com o reagente de Elman e dar a cor que seria monitorada, ela pode reagir com compostos que estão sendo triados como inibidores. E então, não há formação do íon colorido, e então se dá a impressão que a enzima não foi inibida e, portanto, não formou a tiocolina, quando, na realidade, a falta da coloração desejada vem do fato da tiocolina ter reagido com o substrato que está sendo monitorado, tá? E, de novo, quando eu me refiro à cor, não é a cor, mas sim a absortividade que deve ser formada pelo ânion formado da reação da tiocolina com o reagente de Elman. Esse trabalho dos falsos positivos é um trabalho também já de 20 anos atrás, quase, e que foi chamado a atenção um trabalho muito elegante do professor Velport. Tá? Vale a pena a lida, porque, obviamente, quando se usa Elman para fazer triagem de ligantes para acetilcolinesterase, usando o reagente de Elman, se faz necessário fazer um teste para ver se o composto que foi reconhecido como inibidor, se não é um caso de falso positivo.
Por isso mesmo, já há alguns anos atrás, em 2013, nós publicamos um trabalho para se determinar a inibição ou atividade, inicialmente, da acetilcolinesterase por um método direto. Nesse contexto, a enzima foi imobilizada num capilar de sílica fundida, tá? E a detecção da reação enzimática, tá? Foi monitorada por espectrometria de massas. Nesse caso, então, o substrato utilizado foi a acetilcolina, a enzima imobilizada no capilar produzia a colina, que é monitorada diretamente por MS. Tá? Esse trabalho, para fazer efeito, precisou, como eu já chamei a atenção, da imobilização da enzima, que foi feito num capilar de sílica fundida, usando o glutaraldeído como espaçador, certo? Entre o capilar e a enzima, e a reação covalente de formação de base de Schiff ou imina, se vocês preferem. Tá? Aqui é a coluna enzimática, ou seja, o capilar com a enzima imobilizada nas paredes do capilar. Esse capilar não é cheio, tá? A reação se dá diretamente nas paredes do capilar, e essa reação de imobilização da enzima na sílica é feito numa reação em fluxo, tá? Com uma bomba seringa. Como eu já disse, o trabalho já tem 7 anos, mais de 7 anos, e foi publicado no Medicinal Chemistry, e lá pode ser encontrado os detalhes desse trabalho. Por que eu chamei a atenção disso? Porque nós temos usado esse método para fazer triagens de diferentes coleções. Tá? Nesse contexto, nós triamos várias coleções sintéticas e podemos encontrar cumarinas com constante de inibição similar à tacrina e à galantamina. O exemplo mais recente do uso dessa metodologia, ou desse método de screening, foi feito para um trabalho em parceria com o grupo do professor Afonso, envolvendo o Felipe, e foi do trabalho da tese de doutorado da Bruna. Tá? Nesse contexto, o que foi verificado foi a presença de alcaloides isoquinolínicos presente nessa planta aí do Amazonas, que eu não arrisco dizer o nome, tá? E esse composto, a estefolidina, havia sido isolado. E no trabalho da Bruna, o que foi feito foi usar esse composto como um template, ou seja, como um modelo, tá, para num screening virtual, tá, se desenhar e se avaliar diferentes derivados desse alcaloide para se perceber quais os possíveis compostos seriam inibidores da acetilcolinesterase. Então, virtualmente eles foram desenhados, depois eles foram sintetizados, caracterizados, e não só esses 5 aqui, e esse aqui isolado, mas uma variedade de compostos foram preparados. Da coleção preparada e sintetizada, esses compostos foram o que apresentaram as interações mais importantes no estudo de Dawkins, e por isso mesmo eles foram, então, examinados usando o método online de screening.
com a enzima imobilizada e monitorando a inibição da formação da colina. Tá? Vocês percebem, a gente monitora, então, a formação de colina nesse método direto de análise. E, com isso, foi possível se determinar, tá, o percentual de inibição. E aí vocês percebem que a gente usou a galantamina como um modelo de inibidor, né, já que a galantamina é um alcaloide e um inibidor reconhecido e clinicamente usado para a acetilcolinesterase, e obteve 95,8% de inibição nesse modelo de método utilizado. E os outros compostos apresentaram as inibições que estão aqui apresentadas nessa tabela. Vocês percebem que 2 compostos somente tiveram inibição de 90%, e quando a gente olha para a estrutura desses compostos, nós vamos perceber que eles são epímeros. Tá? Então, foram os epímeros que apresentaram maior percentual de inibição no ensaio pontual que foi feito na procura de triagem de inibidores. Vocês percebem que cada composto desse estava isolado, puro e caracterizado para se submeter a esse ensaio de inibição. E como esses 2 compostos deram inibição alta, nós podendo usar o mesmo modelo de triagem, foi feita a determinação do IC50, tá certo? Para ambos, e além de fazer o IC50, eu acho que mais importante, quando a gente quer caracterizar um composto como inibidor, foi feito o mecanismo de inibição e calculado a constante de inibição. Tá? É importante perceber que o composto B, ele apresentou uma constante de inibição menor que o composto A. Tá? E pelo modelo de inibição, a gente pode concluir que os inibidores são não competitivos, ou seja, eles são da classe de inibidores da tacrina, e não da galantamina, tá certo? Então, assim, na triagem virtual que foi feita, o modelo utilizado, também precisa ser dito, foi usando a estrutura cristalográfica da acetilcolinesterase de torpedo, e para os estudos de inibição, nós utilizamos a acetilcolinesterase de peixe elétrico, porque já ficou demonstrado que a acetilcolinesterase de peixe elétrico pode ser usada para triagem de inibidores para a acetilcolinesterase humana. Se vocês quiserem mais detalhe desse trabalho, ele está publicado também naquela coleção inicial que eu mostrei para vocês. Então, vocês podem ler o trabalho e tirar as dúvidas que, obviamente, não consigo explicar aqui num seminário de 50 minutos. Bem, eu acho que, com esse exemplo, eu demonstrei a facilidade que se tem de fazer triagem de compostos puros, tá certo? Isolados, tá? E tem sempre quem me pergunta muito, Kézia, eu posso fazer o ensaio de inibição do extrato? Tá? Dá para fazer o extrato usando o IMER, usando a enzima imobilizada nesse ensaio? Vocês percebem que o que a gente quer é monitorar a inibição da enzima na produção de colina. Tá, claro, nós conseguimos fazer com extratos, mas o que você vai fazer é saber se o extrato inibe ou não inibe. Não dá, nesse modelo
nesse modelo que eu estou apresentando aqui, para saber qual a molécula no extrato é o responsável pela inibição. Então, dá para fazer uma triagem, e, claro, como você tem no extrato diferentes concentrações de uma classe de composto muito diversa, você pode também ter problemas de inibição causado pela concentração elevada de e você talvez perder de perceber, tá, a inibição de um composto que esteja minoritário aqui nesse extrato. Tá? Então, eu particularmente não gosto muito do uso desse modelo de ensaio para fazer triagem do extrato, tá certo? Tá? Mas a gente também pode voltar a conversar sobre isso e tentar chegar num denominador comum. Muitas vezes, quando a gente tenta fazer um ensaio de extratos, é muito comum perder a coluna enzimática, porque vai ter um inibidor ali que se liga de maneira irreversível na coluna e inibe ela, e depois eu não consigo mais trabalhar com ela. Enquanto, quando a gente está trabalhando com compostos puros, é óbvio que eu posso ter um composto que é um inibidor irreversível e também vai inativar a coluna, mas eu vou saber exatamente o que aconteceu, porque eu estou com o composto isolado fazendo a triagem. Nesse sentido, quando eu não tenho inibidores irreversíveis na triagem, essas colunas de acetilcolinesterase, elas podem ser utilizadas por mais de um ano, tá? Depende, obviamente, do volume de análise que você faz com ela, mas nós trabalhamos com colunas que, por mais de um ano, com a mesma coluna, fazendo diversas triagens de diversas classes de compostos. Bem, mas o grande interesse nosso era poder trabalhar com a coleção de produtos naturais que não fosse só derivados de produtos naturais ou fosse compostos sintéticos inspirados em produtos naturais. A ideia era trabalhar com a coleção de produtos naturais, ou seja, os extratos. E, nesse sentido, sabendo que as plantas são fontes inesgotáveis de inibidores de acetilcolinesterase, tá? Pelo grande volume de publicação que existe a respeito, nós resolvemos aprofundar no estudo com acetilcolinesterase para modular ensaios apropriados para se trabalhar com coleções de produtos naturais. Eu gosto dessa expressão, tá? Que na realidade está numa música dos The Beatles, e eu acho que o trabalho em produtos naturais ou em qualquer coleção complexa de amostras que se quer trabalhar da forma bioguiada é um caminho longo e difícil. Tá? Como se trabalha normalmente de forma bioguiada? E eu não vou tentar ensinar padres a rezar, porque vocês são especialistas nisso muito mais que eu. Mas é simplesmente para mostrar o caminho que normalmente é usado, ou seja, se tem os extratos brutos, né, se faz o screening, ou seja, escolhe a atividade biológica que vai ser monitorada, se faz o screening, acha a atividade, então se faz a caracterização química desses extratos, se faz cromatografia para purificar os compostos ativos,
tá certo? Encontra-se o HIT, tá? E aí se faz novamente a atividade biológica. E é muito frustrante quando, depois de fazer todo esse caminho, tá? Se faz o isolamento e quando se vem fazer a atividade biológica, a gente percebe que não é a atividade biológica que aparentava até aqui. E aí existem várias teorias para explicar isso, tá? E uma delas, com certeza, é que talvez no processo de purificação a gente perde o composto realmente ativo que estava presente nesse extrato bruto. Assim sendo, para modular um ensaio diferente que pudesse nos fornecer produtos ativos, tá? Nós já tínhamos selecionado o alvo acetilcolinesterase, nós precisávamos selecionar a biblioteca natural. E, para isso, a biblioteca natural selecionada foi extratos da casca de Annona salzmani, e a razão para isso era um trabalho publicado pelo grupo do professor Emanuel Vilaça, mostrando que essa espécie é rica em alcaloides. Sabendo que alcaloides é uma classe de composto bastante ativa como inibidor da acetilcolinesterase, nós achávamos que podíamos trabalhar com essa biblioteca natural na tentativa de se encontrar alcaloides que fossem ligantes da enzima. O planejamento do trabalho, então, foi o seguinte, tá? O extrato metanólico das cascas da Annona salzmani e também, a partir do extrato metanólico, nós preparamos o extrato de alcaloides, de maneira diferente, né? Ou seja, em 2 estudos diferentes. O que foi feito foi, os extratos foram colocados em presença da enzima imobilizada. Daqui a pouco eu explico o procedimento do ensaio biológico, mas ela então era colocado em presença da enzima imobilizada. Os compostos que tivessem afinidade pela enzima seriam, então, ligados, identificados, e nós poderíamos, assim, através do uso da espectrometria de massas de alta resolução, caracterizar esses compostos que se ligaram à enzima. Tá? De modo paralelo, tá? Também poderíamos usar a estrutura molecular, tá certo? De redes, para identificar os compostos presentes no extrato. Então, assim, a gente pode fazer uma contribuição ao estudo fitoquímico da espécie, mas pode facilmente usar o ensaio biológico para encontrar os compostos ativos ou que sejam ligantes da enzima. Vejam que eu estou me referindo à palavra ligante e não inibidor, porque o ensaio aqui é de afinidade e não de atividade. Eu não estou verificando se o composto, se o analito que vai se ligar à enzima vai inibir, tá certo? A produção da colina, ou seja, vai inibir a hidrólise, mas que simplesmente se liga à enzima. Tá? E aí a caracterização desses compostos pode ser feita a posteriori. Para caracterizar os alcaloides, nós focamos simplesmente na caracterização de alcaloides, porque é óbvio que no extrato metanólico, especialmente, você encontrava muitos outros compostos, então, por isso, aqui a caracterização de alcaloides. Nós usamos a rede molecular, o GNPS, usamos estudos de massa exata, fizemos comparação com dados publicados, tá certo? De alcaloides para essa espécie ou para outras espécies.
estudamos fortemente os caminhos de fragmentação e, quando foi possível, nós comparamos com alcaloides que já haviam sido isolados, então, para confirmar a identificação da estrutura. Com essa maneira de trabalhar, para os extratos metanólicos e de alcaloides, foi feito em conjunto, foi possível identificar, caracterizar, ou seja, anotar, como a gente diz quando está trabalhando com identificação por MS-MS, 31 alcaloides. Tá? E a beleza dessa contribuição fitoquímica para essa espécie foi que, desses 31 alcaloides que foram anotados quer dizer assim, na espécie, 26 alcaloides foi reportado pela primeira vez para a nona. Tá? Então, não eram alcaloides novos, os 31 alcaloides, mas eles... 26 deles nunca havia sido descrito para a nona. Então, a gente já tem aí uma contribuição à fitoquímica da classe. E como a gente faz o ensaio biológico? Porque eu acho que vocês querem saber do ensaio. O ensaio biológico, a gente começa escolhendo uma partícula magnética, o espaçador, e a enzima, que no caso aqui a acetilcolinesterase, para fazer a imobilização. Então, a enzima, nesse caso, é imobilizada numa partícula magnética. Então, a gente tem a enzima imobilizada na partícula magnética. Antes que vocês perguntem, a gente faz teste de atividade para saber se, depois que a enzima foi imobilizada na partícula magnética, ela está ativa. Então, a gente faz uma reação com o substrato e vê a produção da colina, então a gente determina a atividade, tá certo? E, ao mesmo tempo, a gente prepara um lote de enzimas imobilizadas ativas e, desse mesmo lote, a gente separa uma quantidade e inativa essa enzima, para a gente usar como controle. Tá certo? Para a gente usar como controle, para quando a gente determinar a afinidade, a gente determina usando a diferença do que se ligou na enzima ativa ao que se ligou à partícula com a enzima inativa. Tá? Então, essa é a maneira de fazer. Nesse caso, a gente coloca o extrato da planta, e aí nós fizemos 2 lotes de ensaios, um para o extrato metanólico e um para o extrato alcaloidíaco, e óbvio que eu preciso fazer, então, um cromatograma do extrato bruto, né? Isso aqui, lógico, é um cromatograma representativo, tá? Então, a gente faz um cromatograma, onde eu tenho, então, o extrato bruto, que está colocado no ensaio. E, a partir disso, tá? Quando eu coloquei o extrato bruto, eu preciso dar um tempo para que a enzima interaja com os analitos do extrato, ou seja, com os compostos que estão presentes nesse extrato, tá? E depois a gente vai fazer uma lavagem, tá? Para retirar os compostos que não se ligaram à enzima. Tá? Então, a gente faz uma lavagem, tá? E só depois dessa lavagem, e aí eu digo para vocês, tudo isso precisa ser modulado, tá? Qual é o tempo que eu preciso dar, como eu lavo, que solvente eu lavo, tá certo? Normalmente a lavagem é feita com água, tá certo? O tampão somente, tá? Então depende da enzima, e depois eu vou fazer a desorção, ou seja, os compostos que ficaram ligados na enzima precisam ser retirados, extraídos, e nesse caso aqui, de novo, também a gente precisa modular as condições. De maneira geral,
tá? No caso da acetilcolinesterase, a gente usa uma concentração elevada de acetilcolina, que é o substrato, para haver uma competição com o ligante que interagiu com a enzima. Tá? E assim a gente consegue fazer a dessoação. Mas já trabalhamos com enzimas que foi necessário usar um solvente orgânico e, com isso, então, inativar a enzima para poder fazer a extração. Então, é só para chamar a atenção que essas etapas precisam ser moduladas. E como nós fazemos isso, como eu já disse para vocês, com um lote de enzima ativa e um lote de enzima inativa, a gente consegue, então, determinar aquilo que a gente chama de razão de afinidade, que a gente vai, então, medir a área, né? A área do composto que foi encontrado na partícula ativa, com a enzima imobilizada ativa, e pela razão daquilo que foi encontrado no controle, porque vai ter sempre interações, não interações biológicas, mas a dissociação, certo? Na partícula. Por isso, a gente precisa fazer essa razão de afinidade para poder identificar quem são os ligantes. Tá? Com os ligantes identificados, a gente volta, então, ao extrato bruto e consegue, como a gente tem o extrato bruto, a gente consegue fazer os ensaios de fragmentação, tá certo? Obter os dados de fragmentação dos espectros, e aí, então, a gente consegue caracterizar quem foi esses compostos que foram identificados como ligantes. Tá? Se vocês olharem aqui, nós temos os compostos que estavam presentes nessa fração S2, que é a fração que foi dissolvida das partículas, e vocês percebem que a gente tem um grande número de moléculas ainda presente nessa fração. É claro que tudo que está abaixo de 1 não é ligante. Por que não pode ser ligante? Porque, na realidade, ele se ligou de maneira igual à partícula ativa e à partícula não ativa. Ou seja, a partícula com a enzima ativa e a partícula com a enzima não ativa. Tá? No caso da acetilcolinesterase, que nós temos inibidores ou ligantes conhecidos, nós usamos, aqui está em vermelho, não sei se vocês conseguem perceber, nós usamos a galantamina como threshold, ou seja, como a faixa de corte. Então, na realidade, entre 1 e 1,5, a gente tem um número de moléculas bastante elevado, mas nós decidimos que nós só íamos prestar atenção a compostos que, no ensaio, tivesse uma razão de afinidade superior à galantamina. Tá? Então, que tivesse uma interação com a enzima superior à galantamina. É óbvio que a galantamina foi adicionada ao extrato para se fazer esse corte e, consequentemente, não era um extrato nativo onde tinha galantamina, tá? E aí, então, a interferência nessa razão de afinidade para galantamina deve ser considerado. Mas a gente precisava de um padrão, e o padrão que foi utilizado foi a galantamina. Então, nós prestamos atenção exclusivamente nessas moléculas que tiveram afinidade superior à galantamina. Tá? Se a gente olhar, então, de maneira mais clara, então a gente se preocupou com essas moléculas, tá? E qual é o resultado que nós chegamos? Então, daqueles 31 compostos,
daqueles 31 alcaloides que haviam sido caracterizados no extrato bruto, 23 compostos foram identificados como ligantes, ou seja, 23 têm um RF, ou seja, tem uma razão de afinidade maior que 1,5, tá? Isso utilizando o extrato metanólico ou a fração de alcaloides. Desses 23 compostos identificados, 7 alcaloides tinham uma razão maior que 1,5, foram quimicamente caracterizados, ou seja, a gente conseguiu chegar na estrutura deles, tá? 3 desses 23 compostos aqui, a gente conseguiu inferir a classe de alcaloide que ele é, mas a gente não conseguiu chegar na estrutura dele, tá? 7 alcaloides foram identificados, foram caracterizados. E eu acho que talvez o resultado muito importante é que desses 10 alcaloides, 4 alcaloides foram pela primeira vez identificados como ligantes da acetilcolesterase, tá? Os outros 7 alcaloides aqui, tá certo? Ou seja, os outros 3 alcaloides, um número maior de alcaloides, já tinham sido reportados como ligantes da acetilcolesterase. Os resultados podem ser lidos com cuidado, tá certo? E todas as dúvidas tiradas e os procedimentos experimentais. O trabalho foi publicado agora no finzinho, na realidade, no início desse ano, já tem o 2021 nele, então o trabalho está todo descrito aqui, e vocês podem, então, ler com cuidado para ver esse procedimento todo que foi utilizado. Só para chamar a atenção, e esse é um trabalho mais antigo, e mostrar que esse método de procura de ligantes, ou seja, e que em inglês a gente se refere a ele como fishing, AC, ou seja, como um ligante de pesca, né? Porque eu acho que vocês perceberam que a beleza desse ensaio é que as partículas, como usamos partículas magnéticas, elas são separadas nos processos de lavagem e dissuasão, elas são separadas por magnetismo, tá? Então, a gente separa e trabalha, então, com o sobrenadante, tá? A separação da enzima para aquilo que foi dissolvido, tá? Que vai estar agora no sobrenadante, é feito no rack magnético. Então, e como é dessa maneira, especialmente inspirado nessa fase aqui, tá? Que a partícula se liga aos compostos ativos, aos ligantes, a gente se refere a esse ensaio em inglês como ligand fishing, ou seja, pesca de ligantes. Tá? Então, esse ensaio já foi utilizado, tá, para uma coleção de venenos, tá, de cobras, tá, e nesse ensaio foi possível, foram vários venenos de diferentes animais, de diferentes cobras examinados, e vocês podem perceber que aqui tem um composto com uma diferença de afinidade muito grande. Tá? Nesse caso, vocês percebem que foi calculado também a razão de afinidades, também com a partícula ativa e a partícula controle, e se teve, então, essa grande diferença de afinidade para esse composto. Então, esse íon foi monitorado. E se percebeu que, analisando o espectro de massas para esse íon, tá? Que foi um peptídeo
isolado dessa mamba, que tinha uma razão de afinidade de 15, se viu que ele era da família das dendrotroxinas, tá? E então ele foi identificado, tá certo? Através de estudos da proteína, e com isso, tá? Ele foi identificado. Mas a beleza maior desse trabalho é que a gente conseguiu pescar um peptídeo que não havia sido reportado, tá? Como que tivesse interação para a acetilcolinesterase. E quando ele foi posteriormente incubado com a acetilcolinesterase, entre outras dendroxinas, ele mostrou uma redução da inativação da acetilcolinesterase, mostrando que ele estabiliza a acetilcolinesterase. Tá? Eu já estou terminando, e eu gostaria só de mostrar para vocês que também recentemente nós publicamos um trabalho usando esse método para... quer dizer assim, eu gostaria de chamar a atenção do exemplo que foi feito agora para a enzima PEPCK, tá? E nós utilizamos para fazer screening de 4 plantas do cerrado, tá? E a identificação desses compostos como ligantes da PEPCK e depois caracterização desses compostos. É importante dizer que não se tem ligante identificado ou inibidor caracterizado da PEPCK que a gente pudesse ter usado como modelo, como foi feito para a acetilcolinesterase, que nós temos uma coleção de inibidores clássicos e que, inclusive, são usados clinicamente. Então, nesse caso aqui, a enzima foi imobilizada e o ensaio foi feito, e esse trabalho também é uma publicação que saiu agora no início do ano. E eu chamo a atenção porque essa foi uma enzima que nos deu muito trabalho para trabalhar, porque tivemos que expressar, purificar e determinar as condições de ensaio dela, e essa é uma enzima que basicamente é monitorada por ensaios acoplados, tá? Então, nós desenvolvemos um método por LC-MS para monitorar a atividade dessa enzima, tá? O trabalho inicial foi publicado no jornal Brazilian Chemical Society, e o trabalho de pesca publicado, então, no JPBA, para mostrar a aplicação no uso de enzimas imobilizadas na identificação de ligantes a partir de coleções naturais. Mas eu gostaria de chamar a atenção do problema que a gente enfrenta quando a gente escolhe um alvo, tá? E esse é um trabalho que foi publicado em 2017, e que eu também gosto de chamar a atenção dele. A gente usou exatamente o ensaio de ligand fishing, ou de afinidade, que eu descrevi aqui para vocês, para a enzima conversora da angiotensina, a famosa ECA em português, ou ICE em inglês, e, como vocês sabem, ela é agora altamente famosa, porque ela é uma enzima que é a porta de entrada do SARS-CoV-2. Mas, deixando isso para lá, porque nós não estudamos isso, nós estávamos estudando como imobilizar essa enzima em partículas magnéticas na procura de ligantes, porque, claro, essa é uma enzima que é extremamente importante, um alvo
biológico muito importante, eu vou dizer, na homeostase, ou seja, no controle da pressão arterial. Era esse o nosso objetivo na época, e a gente se viu muito prejudicada com como conseguir essa enzima. Tá? Essa é uma enzima que comercialmente ela é possível de se adquirir, mas ela é extremamente cara, tá certo? Tá? Muito, muito cara. É impossível trabalhar com ela comercialmente sendo adquirida. E por isso o Fernando, no seu projeto de doutorado, levou muito tempo para isolar a enzima natural, tá certo? E para isso ele usou o pulmão, não do animal correto, tá? Ele deveria ter usado o pulmão de porco, mas o que nós conseguimos foi pulmão bovino, e foi do pulmão que essa enzima foi isolada, purificada, e a gente perdeu muito tempo com isso, até chegar na fase de imobilizar e fazer os estudos para mostrar que é um método muito interessante de se pescar ligantes. Tá? Então, esse é um trabalho que já foi publicado desde 2017, mas eu gosto de chamar a atenção de quando eu me vi encantada pela ICE ou pela ECA, essa é uma enzima fabulosa para se trabalhar, porque a gente vai poder, inclusive, pescar peptídeos, a gente vai poder usar para fazer triagem em alimentos funcionais, tá? E encontrar compostos que inibam, ou seja, que se liguem a essa enzima e depois a gente caracterizar como ligante. Ela tem ligantes ou inibidores clássicos, bem caracterizados, então dava para a gente mostrar a atividade dela, a inibição dela, mas o grande problema é como conseguir a enzima. Então, isso é algo que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai pensar no modelo de teste biológico. Tá? E, por último, tá? Um trabalho que foi publicado ano passado que, já que nós escolhemos as partículas magnéticas para fazer imobilização, nós queríamos saber se eu podia usar qualquer partícula magnética, tá? Desde que eu conseguisse fazer as reações de imobilização. A gente já tinha percebido que quando a gente diminuía muito o tamanho da partícula magnética, elas eram boas, muito efetivas para fazer, para mostrar, fazer ensaios de atividade. Tá? Então, fazer catálise enzimática com a enzima imobilizada em nanopartículas magnéticas era excelente. Mas a gente começou a achar que tínhamos problema com a diminuição do tamanho da partícula e queríamos saber, então, se a gente realmente precisava usar micro, se podia usar nano e se qualquer enzima, qualquer partícula poderia ser utilizada. Então, nesse trabalho aqui, a gente avaliou duas partículas comerciais, micro, e partículas nano desenvolvidas por startups aqui em São Carlos, e ver o efeito dessas partículas nos ensaios de ligand fishing, nos ensaios de afinidade. Tá? É interessante de vocês verem, e vocês vão perceber que o tipo da partícula influencia muito na razão de afinidade, quando a gente compara a enzima imobilizada e o controle, tá certo? Ou seja, a capacidade de adsorção da partícula influencia muito no resultado do ensaio de pescagem. Então, esse é um trabalho também muito, muito fundamental, tá? E que de agora em diante vai nos ajudar muito nos novos modelos, se vamos continuar trabalhando nessa área.
Tá? Como conclusão, eu gostaria de dizer que eu espero que eu tenha demonstrado para vocês que o uso da cromatografia zonal de bioafinidade, que é aquela na coluna capilar, e os ensaios de afinidade de pesca de ligantes, tem vantagens muito grandes sobre outros sistemas. E talvez a vantagem maior, e que eu mais gosto deles, é que todos eles são livres de sondas. Tá? Eu não preciso, o composto não precisa florescer para eu determinar. Tudo que eu preciso fazer é monitorar, no caso da cromatografia de bioafinidade, o produto da reação, se eu estou me referindo a enzimas, ou então, no caso dos ligand fishing, na realidade, eu monitoro realmente o composto que foi ligado à enzima. Tá certo? Então, eu não preciso de sondas fluorescentes ou qualquer outro tipo de sonda. Tá? Eu espero também que eu tenha demonstrado para vocês que quando, tá, eu não chamei muita atenção disso, mas o trabalho com a acetilcolinesterase mostrou que eu vou identificar com muito mais facilidade os compostos se eu souber a classe de composto que eu estou monitorando e, especialmente, se eu fizer um extrato específico para aquilo ali. Então, a gente teve muito mais facilidade de identificar os alcaloides no extrato preparado para monitorar alcaloides do que no extrato bruto de metanol. Tá? É isso que o trabalho demonstrou. Tá? Adicionalmente, o uso das redes moleculares para a caracterização do volume absurdo que nós produzimos nesses ensaios aumenta muito a produtividade e a capacidade de elucidação estrutural. Eu gostaria de agradecer aos colaboradores que fizeram os trabalhos que eu aqui mencionei, aos colaboradores que estão no trabalho e que eu passei somente como referência, tá? Ao grupo de alunos, essa é uma foto já de 2018, então o grupo já está muito menor do que isso, tem muita gente já na iniciativa privada ou pública trabalhando, e sobrou um grupo bem pequenininho que ainda está comigo, dando conta de trabalhar presencialmente ou à distância. Eu gostaria de agradecer aos órgãos de fomento que pagam a conta desse trabalho e, claro, a vocês pela audiência. Obrigada. Vamos aplaudir a professora. Abra os microfones. Aberta a perguntas. Isso. Vamos passar a fase das perguntas. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer inicialmente, talvez outra no final, mas eu gostaria, se for possível, professor Kelso, que você dirigisse essa fase, até por questão da disciplina também. Pode ser? Ok, pode ser. Então, professora, obrigado pela palestra, muito boa, muito bem referenciada. É um prazer também ver colaboradores da UFAM nesse seu excelente trabalho. Muito obrigado. E, meus queridos, está aberto as perguntas, a professora está aí desejosa de responder quaisquer dúvidas ou curiosidades que vocês tenham. Vamos lá. Professora, eu vou começar, Afonso, com uma pergunta realmente de ordem técnica, e no final tem uma outra curiosidade que depois dos alunos eu vou também. Em relação a esse experimento de Fischer, né, como é que se pode detectar, né, não se pode naturalmente fazer, pelo que eu compreendi, a análise posterior, mas como pode se detectar se em determinada amostra existe
ligantes irreversíveis? Tem alguma técnica para isso? Olha, não, na realidade, eu acho que na cromatografia zonal fica mais fácil a gente perceber um ligante, como se diz, irreversível, tá? Ou talvez até um ligante que em inglês se chama de tight, tá? Aqueles ligantes que ficam muito próximos e difícil de extrair. A gente consegue ver isso mais facilmente, eu diria, nos ensaios de zonal, porque a gente percebe a perda da atividade da coluna. Tá? E eu estou trabalhando, então, com amostras puras. No ensaio de Fisch, se o analito se ligar irreversivelmente a enzima imobilizada, eu não vou conseguir fazer a dessorção dele. Então, eu não consigo perceber, tá certo? Ali no extrato que teve alguma coisa que não apareceu. Tá? Assim, como eu diria, a concentração que se liga na partícula, porque você está usando pouca partícula e pouca enzima, tá? A concentração de analito que se liga também é uma concentração muito baixa. Pensar que se eu for olhar para o extrato bruto, tá certo? E perceber que houve uma diminuição diária é bem complicada. A gente pode perceber que você inativou a enzima, então que naquele extrato tinha alguma coisa que inativou a partícula, tá? E que você não consegue retirar, tá? E aí é indicativo que ali tenha algo que seja um ligante irreversível. Tá? Mas o ensaio, na realidade, é para ligantes reversíveis, né? Tá certo? Seja de que natureza, tight ou não, tá? Mas que eu consiga deslocar, tá? Do sítio de ligação. Respondi? Obrigado. Sim, eu tenho ainda alguma coisa sobre isso, mas deixar para o final. Vamos ver a participação Tem uma dos alunos. pergunta aqui escrita. O professor lê ou eu mesmo leio? Deixa eu ler aqui, professora. Por favor. Onde está? Professora, isso aqui é do Micael. Seu grupo de pesquisa também pretende analisar outros alvos moleculares além da CHE no tratamento de Alzheimer, como, por exemplo, o sistema pró-inflamatório e a proteína Tau? Olha, Micael, na realidade, eu costumo brincar com meus alunos e dizer que eu sou um pouco promíscua, tá certo? Quanto a alvos. Na realidade, o meu interesse não é a doença, tá certo? Tá? Então, a gente sempre se interessou por resolver problemas analíticos. Então, quando a gente fez a escolha da acetilcolinesterase, não era porque ela é algo que é monitorado como alvo para Alzheimer. Como eu disse, para mim o interesse maior era que o ensaio que era usado para ela era um ensaio que fornecia muitos falsos positivos, tá certo? Era um ensaio que dependia de uma sonda, tá certo? Não usava o substrato natural, então era um problema analítico para se resolver e para mim foi um modelo, tem sido um modelo muito interessante para mostrar como a gente pode evoluir nas triagens, tá? Assim, mas eu particularmente nunca pensei em fazer um estudo para alvos como Alzheimer, tá certo? Então, se você olhou, eu te dei exemplos de diferentes enzimas que nós trabalhamos no laboratório e todas elas de alvos diferentes, tá certo? Mas todas elas com um desafio analítico muito grande para ser desenvolvido. Tá? Mas é claro que o modelo serve para outras enzimas. Respondi? Mais alguma pergunta?
Sim, temos uma pergunta, o Cleidivan levantou a mão. Senhor Cleidivan, esteja à vontade. Professora Queiroz, eu fiquei em dúvida em relação ao mecanismo de imobilização, né, da ECA, né, nas micro e nanopartículas magnéticas, se teve... Basicamente foi assim, como era que essa enzima ela era imobilizada, se teve um estudo a mais em relação a isso. Você diz da ECA? Isso. Então, para a ECA, a gente usou uma partícula, inclusive homemade, tá? Na época, e o caminho de mobilização foi o mesmo que a gente já estava usando para a acetilcolinesterase, e que a gente já tinha usado para outras enzimas, que é a imobilização através da base de chifre com glutaraldeído. Então, você usa a partícula aminoterminada, ou seja, a partícula precisa ter grupos aminos, usa o glutaraldeído para fazer a base de chifre, tá certo? E aí, o glutaraldeído, como ele é bifuncional, reage com os grupos aminos da enzima. Tá? Então, a imobilização foi feita exatamente da mesma maneira. A gente pode, depois que imobiliza, reduzir essas bases de chifre, tá? E avaliar se a atividade melhora ou não melhora, mas a gente só faz isso no nosso grupo. É muito comum se fazer isso de maneira aleatória. Quem trabalha com imobilização e usa a reação de base de chifre para imobilizar, reduz, tá certo? As bases de chifre, porque a gente sabe que aquelas ligações iminas são muito reativas em pH ácido. Como as enzimas que nós temos trabalhado, a gente sempre trabalha num pH alcalino, porque são enzimas que têm atividade em pH alcalino, a gente nunca fez nem a redução das bases. Tá certo? A gente já mostrou que não precisa fazer a redução das bases de chifre. Então, a imobilização é uma imobilização covalente na partícula. E aí, depois a gente vê a atividade, depois a gente faz a reação para mostrar que a enzima é ativa. No caso da ECA, particularmente, nós tínhamos tão pouca enzima, mesmo sendo nativa, que a gente não fez a atividade da enzima. Não, fizemos sim. A gente mostrou que se a gente colocasse o ligante natural dela, o substrato natural dela, ela convertia a GT 1 para 2. Então, a gente fez. A gente mostrou a atividade e fez pesca do lisinopril. Tá, obrigado. Entendeu? Entendeu o mecanismo da imobilização? É o mesmo que a gente usou para imobilizar a acetilcolinesterase. Sim. Entendi. Obrigado. Professor, temos uma pergunta da Dorian Lesca. Ela está perguntando assim: professora, teria alguma característica, do ponto de vista químico, para que compostos da classe dos alcaloides apresentem como ligante o SHE? Olha, existe características, tá, das classes de alcaloides que são inibidores da acetilcolinesterase. Tá? Tem várias revisões publicadas, mas, quer dizer, assim, também são várias classes, tá certo? Tá? Que conseguem fazer isso, porque, quer dizer, assim, desde que ele se ligue na tríade de inibição, do sítio de atividade da enzima, ele pode, em teoria, ser um inibidor. Então, mas existe já classes de alcaloides bem registrados como inibidores da ICE. Assim, do mesmo jeito que existe vários
várias cumarinas, derivados de cumarinas, que são bons inibidores da acetilglucosidase. Então, assim, são revisões e mais revisões, e tem classes de compostos as mais diferentes possíveis, tá? E tem a ver, obviamente, como o composto se liga lá no sítio ativo da enzima. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Professores também que estão presentes. Quero registrar a presença da professora Lúcia Belém também, né? Na realidade... Que saudade. Emanuel está aqui. Emanuel podia falar. Emanuel também estava. Emanuel podia responder isso da atividade dos alcaloides, né? Oi, professora. Oi. Eu estou quietinho aqui, estava vendo a sua apresentação. Você pode responder aí para a aluna sobre as classes de alcaloides. Deixa me procurar que a gente conversa. Acho que tem muito interesse neles. Uhum. Não só também agradecer que o trabalho ficou muito bonito. Depois de publicado, ficou ótimo o trabalho. Obrigada. Obrigada pela ajuda e pela colaboração. E lembre-se que eu conversei com a senhora que a gente tem bastante alcaloides e outros extratos para a gente testar e verificar se tem alguma atividade. Só falta estudante, dinheiro e vontade de voltar para... Quer dizer, condições de voltar para o laboratório. Né? Verdade. Mas parabéns pelo ótimo trabalho, professora. Obrigada. Mais alguma pergunta de aluno? Bem, eu acho que esgotou aqui, professora. Tá bom, então. Gente, se não há perguntas, eu gostaria de estar agradecendo a professora. Professora, a senhora pode ter palavras finais? Aliás, opa, alguém está aqui, está levantando a mãozinha. Antônia, esteja à vontade, por favor. Bem, obrigada, né, pela oportunidade. Viu, Kelson? Professora Kézia também, belíssima palestra. Eu fiquei me perguntando, né? Será que a gente conseguiria fazer uma colaboração para testar justamente na ACE extratos ou peptídeos, né, de plantas ou de escorpiões da Amazônia, mesmo nesse momento de pandemia, né? Nós temos alguns alunos que estão trabalhando e que têm suas teses, porque a vida não parou, né? De alguma forma, o Kel sabe, o Afonso, a senhora, que nós temos que sempre ficar prestando contas da carga de informação e no trabalho com os discentes. E aí, olhando a sua apresentação, eu vi que extratos, né, de forma geral, principalmente aqueles que não estão fracionados, eles dão dificuldades para as colunas, mas pode ter já extratos que sejam direcionados, né, como extratos de alcaloides, já bem direcionados, ou extratos mesmo de peptídeos. A gente teve recentemente um aluno que fez o doutorado com peptídeos de escorpiões aqui da Amazônia. Então, a extração foi toda gerada para os extratos, né, dos peptídeos, sem ter outros grupos de moléculas. De repente, seria interessante uma interação nesse sentido. Então, Antônia, como eu disse, no caso da cromatografia, tá, ou seja, existe, se você olhar na referência que eu mostrei inicial do volume, né, do e-book, que tem vários trabalhos publicados, existe algumas técnicas, mesmo e na revisão que eu mostrei, existe algumas técnicas, mesmo por cromatografia zonal, que se consegue fazer, eu diria, a separação, tá, dos compostos ativos e se determinar cromatograficamente quem é o composto ativo, usando técnicas de cromatografia zonal ou frontal. A técnica que nós desenvolvemos e usamos
com o capilar, a gente monitora simplesmente inibição. Então, eu não consigo saber, numa mistura, quem é o composto ativo se eu usar a coluna cromatográfica. Tá? Se eu usar a partícula magnética, ou seja, a enzima imobilizada na partícula magnética, o que eu vou fazer é pescar os compostos que se ligam a essa enzima e depois caracterizá-los, ou seja, então eu consigo identificar esse composto, esse. Se eu precisar caracterizar mecanisticamente os compostos que foram pescados, eu preciso ter eles isolados para fazer essa caracterização, certo? Tá? É claro que dá para fazer uma caracterização também, talvez, de uma mistura, tá? Usando em solução ou usando a própria partícula magnética, a enzima imobilizada na partícula magnética. Então, dá para se pensar em fazer isso. O trabalho que eu mostrei e que está muito bonito e muito elegante, feito com venenos, esse trabalho foi feito pela Quênia, que você conheceu bem, mas foi feito em Amsterdã. Tá? Foi feito na Holanda, no grupo do professor Kuhl, que é especialista em venenos. Tá? E o desenvolvimento, ou seja, a aplicação do método não foi trivial, porque os venenos, assim, inativavam a partícula com muita facilidade. Então, os estudos precisou ser modulados para fazer a pesca em venenos. Você disse que você já tem extratos mais purificados. Ela usou o veneno, assim, os extratos mais brutos desses venenos. Tá? Mas precisaria ser modulado, e eu não tenho, no grupo, nós não temos a competência em caracterização de peptídeos, porque simplesmente eu gosto, né, tá? Então o grupo foi para a área de pequenas moléculas, tá certo? Tá? As moléculas orgânicas, a gente não tem trabalhado com peptídeos, mas a ideia de se fazer a pesca é muito, assim, é aplicável, tá certo? É aplicável e pode ser feita para peptídeos, tá? Falando em peptídeos. Falando de outros extratos, assim, na realidade, eu diria que o limitante maior agora é o trabalho experimental, é ir para o laboratório, porque esse é um trabalho que exige a presença no laboratório da imobilização da enzima, da modulação do ensaio e dos registros de dados. Uma vez que você faz isso, aí todo o restante é um trabalho muito teórico de fazer o tratamento desses dados, mas exige uma parte experimental. E no momento eu não tenho alunos, eu andei parando de pegar alunos de mestrado e doutorado, porque eu já tenho 38 anos de casa, então eu já estou pensando que está na hora de eu deixar minha vaga para essa juventude mais bonita e que precisa produzir mais, está entendendo? Então eu agora estou naquela fase de negociar com pós-doc, tá certo? Se tiver pós-doc que possa vir, que queira trabalhar, tá? A gente conversa e discute, mas eu não tenho alunos que possa fazer essa interação, tá? E na situação de pesquisa que está no momento, eu não vejo como me candidatar para orientar por mais 4 anos. Eu acho que é um tempo muito longo, que eu não gostaria de assumir esse compromisso com o aluno, mas com pós-doc eu estou às ordens, e eu estou esperando, né, de dedos cruzados, que a bolsa da FAPESP seja concedida para Bruna, e que a Bruna possa vir trabalhar no nosso grupo, e aí a gente vai ter uma interação fantástica, o FAM e o FSCar, pelos próximos 2 anos. Eu estou na torcida, viu? Eu estou na torcida também, daqui certo, né? Porque a gente também tem muito trabalho aqui que dá para fazer junto, né? Não, se a gente tiver alguém, se a gente tiver mão de obra, tá entendendo? A gente continua.
E quando você falou da caracterização dos peptídeos, né, de escorpiões, nós já Você faria, fizemos, né? nós já conseguimos fazer. E Tá. aí já conseguimos, inclusive, fazer as análises daqueles que são os mais frequentes, né? Uhum, E em sílica, porque foi o que deu para fazer, a uhum, gente conseguiu fazer os ensaios, né? Nós uhum. conseguimos fazer simulações, mas nós já tínhamos alguns ensaios feitos em glias. Então, Então, nós já sabíamos que nós já tínhamos algumas atividades já previstas, de atividade anti-inflamatória, né, e outras atividades, e a gente testou os mecanismos, alguns deram certo em sílica, a mas outra realmente coisa, a gente precisa aprofundar esse a trabalho, né? outra coisa que, a outra coisa que eu vou dizer é que assim, uma ex-aluna da professora Carmen, da USP de Ribeirão Preto, ela criou uma startup que se chama Afim, tá certo? E, inicialmente, trabalhando com a coluna de acetilcolinesterase ou butirilcolinesterase, porque eles trabalham bastante com butirilcolinesterase imobilizada para fazer triagens de compostos. E ela quer dizer assim, nessa startup a ideia é vender a coluna, produzir a coluna e mandar, e fazer o protocolo e ensinar quem quiser usar, ou então fazer a prestação de serviço, se você não tem o equipamento DLC-MS e prefere que seja feito pela empresa. Então, se tiver alguém com interesse também, eu posso passar o contato da Afim, porque o interesse existe, ou seja, existe já uma startup produzindo essas colunas e que pode claramente também ir para o preparo de partículas imobilizadas e fazer ensaios sob encomenda. Ótimo, ótima notícia. Obrigada, Késia. Tá? Parabéns aí. Obrigada. O professor Afonso está com a mãozinha levantada, professor? Sim, rapidamente. Novamente agradeço, Kézia, a sua participação com a gente, sempre muito boa. A professora Lúcia não se manifestou, mas se ela quiser, ela está à vontade para isso, né? Ela foi a orientadora inicial da Bruna, depois passou para o Felipe, né? Então ela está no grupo aí, né? Como líder, inclusive. Eu queria deixar isso registrado também. A gente ficou, você sabe um pouco, acompanha um pouco de longe, o nosso trabalho, e não só nós, o professor Kelso mesmo fez outros trabalhos relacionados à Covid, né? E aí, claro, foi em sílico, não teria como ser diferente, e a gente ficou bem frustrado, viu, Kézia? O colega da USP não correspondeu, não sei quais foram os problemas, mas, enfim, levou muito tempo e a resposta foi muito insatisfatória, né? Da maneira como foi feito o trabalho lá. E eu vi uma própria limitação do método, porque para testar em células diretamente, e o alvo que nós tínhamos usado era de proteínas do vírus já dentro da célula, então a pergunta que eu fiz para eles não souberam me responder, é se havia garantia de que a substância que a gente estava testando, era o flavonoide, estavam ou não entrando na célula, né? Porque se não estavam, o nosso alvo não estava sendo atingido. E aí é claro que os resultados não iam nos revelar se tinha ou não atividade para aquelas enzimas, né? Bom, e aí só mesmo eu já pela tua resposta para o Antônio já vi que por enquanto está dependendo mais de gente e também de poder voltar para o laboratório. Era realmente trabalhar com essas enzimas do COVID, né? Porque Então, o grande problema das enzimas do COVID é quando
o pessoal aqui da UFSCar, eles fizeram projetos de síntese, tá? E de diagnóstico e outras coisas, especialmente para os trabalhos de síntese. Me perguntaram se eu não queria entrar no projeto para fazer os screenings. E aí eu disse, e quem vai me oferecer as enzimas? Tá entendendo? Porque você precisa ter a enzima caracterizada, tá? Assim, no caso, você vai usar a enzima da COVID, porque você vai querer, no seu caso, eu acho que você está querendo as enzimas do SARS-CoV-2, porque você quer inativar ele, tá? Não é o que dizer. Então, eu preciso ter essa enzima, ou você vai querer, quer dizer assim, a gente pode também tentar ver se uma molécula, o que é que ela faz na ECA, né? Tá? Ou seja, se ela bloqueia a ECA de tal modo que não deixe o composto agir. Quer dizer, o vírus, perdão, se instalar. Né? Mas você precisa saber o modelo que você vai analisar. E no caso do SARS-CoV-2, você precisa ter enzima, você precisa ter aquela enzima N, a enzima Spike, tá? A enzima não, a proteína, né? A proteína Spike, a proteína N, para imobilizar e estudar a funcionalidade daquilo ali para fazer esses ensaios in vitro. Tá? E eu achei por bem dizer que eu não entraria, porque não estava muito claro, está entendendo, se essas enzimas iriam ser assim, heterologamente produzidas, está entendendo, em tempo viável de a gente estudar, conhecê-las e imobilizar, está entendendo? O professor Polikarpov, aí da USP de São Carlos, ele tinha um aluno trabalhando com essas enzimas. Inclusive, ele se ofereceu para fazer alguns testes para a gente. A gente chegou até a mandar material para ele, mas também não tivemos respostas ainda, né, em relação a isso, até porque não é ele propriamente que estava à frente, é um ex-aluno dele, né? Mas é tudo que eu sei. De qualquer forma, assim, mais para manifestar a nossa frustração em não ter parceiros para levar esses estudos adiante. Bem, assim, e por isso que eu, no final do meu seminário, eu apresentei o exemplo da ECA, tá? Porque, assim, se eu lembro da história da ECA, eu escolhi, agora eu sempre penso muito quando eu digo não vou fazer, tá? Porque a escolha da ECA foi uma escolha que eu aceitei o desafio dado por um colega que é biólogo estrutural, fabuloso, de Brasília, e que estava comigo na banca de um concurso. E aí ele disse para mim, Kézia, eu já assisti teus seminários, tu trabalhas com enzima, na época eu estava trabalhando com outras enzimas, GDPH, e estava muito no início do trabalho com a acetilcolinesterase, mas já tinha algumas coisas bonitas publicadas, inclusive o trabalho do Medicinal Chemistry, e aí ele disse assim, eu queria muito, né? Eu queria muito estudar a ECA, porque eu tenho certeza que tem muitos peptídeos funcionais, e ele é especialista em caracterização de peptídeo, então não seria problema no fornecimento dos peptídeos e na caracterização e tudo mais. E aí ele disse, eu tenho certeza que se você desenvolver um modelo para ECA, a gente vai conseguir muitos compostos muito bonitos, especialmente se a gente usar como base alguns alimentos funcionais. A gente vai encontrar coisas fabulosas. E, realmente, eu comecei a ler sobre a ECA e parecia tudo maravilhoso. O que eu não... E eu vi que ela era comercial. O que eu não prestei atenção foi olhar
o preço. E aí, quando eu fui ver o preço, era coisa de uma unidade ativa, $2.000. Tá? E aí, eu cheguei a comprar uma unidade ativa por $2.000, você olhava o frasco e o frasco parecia vazio. Tá? E aí foi quando não dá para fazer uma tese de doutorado, especialmente ele não sabia nada da enzima, uma enzima glicosilada. Tá? É um pesadelo a enzima. Tá? A reação enzimática dela é até fácil de monitorar, dá para monitorar, dá para modular até por ultravioleta, então a reação em si não era problema, o problema foi a enzima. E aí, então, isolar essa enzima de pulmão, purificar, caracterizar, tá? Mostrar que eu estava com a enzima certa, né, para poder fazer o trabalho, levou 90% do tempo do Fernando, e eu não sou professora de biologia molecular estrutural, né? Eu não trabalho com a enzima, o interesse nosso é o método. Então, hoje, agora, quando me perguntam, você vai trabalhar com tal proteína, com tal enzima, eu sempre me digo, qual é a fonte? Quem é que vai me dar? Tá certo? Como é que eu vou conseguir? Então, no fundo, isso é um desafio para todos vocês, né? Quando pensa no método, como é que resolve esse problema, né? Tá? E isso é muito sério. Tá? E é bem triste para quem trabalha com... Quando a gente sai do virtual, né? O virtual é uma maravilha para o experimental. Ok, Kézia. Obrigado, Kelsey. Com a palavra você. Gente, vamos estar encerrando, ainda tem uma pequena reunião com os alunos depois. Então, Professora Kézia, mais uma vez, é um prazer ouvi-la. Nós queremos agradecer, o Afonso já pediu palma 2 vezes, então vamos para uma terceira aqui para encerrar. obrigada. Professora, abram seus microfones aí. A Bruna está aqui também. Obrigada. Professora, então, em nome do programa de pós-graduação em Química, nós agradecemos. Opa, acho que ela até já saiu. Ok.